levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, o John Rosenstern, o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. É muito bom estar com você aqui hoje. Estamos estudando Cornélio, um dos conceitos mais interessantes em toda a Palavra de Deus, sobre a salvação desse irmão que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Vamos continuar de onde paramos no último programa. Pedro estava no terraço. Incidentemente, naquela parte do mundo, as casas ainda têm o teto reto. Tem uma barreira ali para que as pessoas não caiam de cima, pois muitas vezes as pessoas dormem lá à noite porque é mais fresco. Naqueles dias eles não tinham ar-condicionado e alguns fazem a mesma coisa hoje. Então, era ali que Pedro estava, no terraço da casa, orando. E queria uma privacidade, ele tinha sua privacidade, entrou em um transe, e então agora a Bíblia nos diz o que aconteceu naquele transe, que chacoalhou o mundo, para ser sincero. E o mundo romano não dava importância alguma para isso, se eles soubessem daquilo. Iam apenas pensar, aqueles israelitas ignorantes, não vale a pena olhar para nada disso, mas foi um dos maiores eventos da história humana. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 11, capítulo 10 de Atos. E viu o céu aberto. Antes de Jesus ele estava fechado. Por causa da cruz, agora estava aberto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler outra vez. Antes de Jesus, o céu estava fechado. Por causa da cruz, ele estava aberto. Louvado seja Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, que é leve e suave, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Para quem quiser. Glória a Deus. E que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. Uma lição prática, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Todos pareciam ser animais impuros, como listado em Levítico capítulo 11. Vamos parar aqui rapidamente. Era contra a lei de Moisés que qualquer um desses animais fossem comidos, não é mesmo? Quem comia quebrava a lei de Deus. Isso é até engraçado, mas minha professora de escola dominical, quando era criança, o nome dela era Irmã Gana, Gana, não sei direito como se soletra, mas ela era muito querida, que amava a Deus. Ela foi salva, começou a ler a Bíblia dela e leu em Levítico que dizia que era errado comer porco. E o esposo dela amava porco, mas ela não cozinhava, não queria mais cozinhar porco. Até que ela leu o livro de Atos. O esposo dela ficou muito feliz. Os dias felizes voltaram. Agora, lendo isso aqui, dá para cozinhar porco. E ela começou a cozinhar de novo. Pode continuar, Lauren. E foi-lhe dirigida uma voz. O Senhor agora estava falando com Pedro. Levanta-te, Pedro, mata e come. No texto grego, literalmente quer dizer sacrifique e coma. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Agora Pedro ia aprender uma lição. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Se refere àquilo que é imundo e proibido pela lei de Moisés. Levítico 11, Deuteronômio 14 e Marcos capítulo 7, versículo 2. E segunda vez lhe disse a voz,
proclama uma correção do Senhor para com Pedro. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Falando diretamente das crenças judias da época. Aqui o Senhor estava dando uma lição prática, dizendo que o que ele fez na cruz foi tanto para o mundo gentio quanto para o mundo judeu. E os gentios eram representados pelos animais impuros. Eu quero parar aqui por um instante. O que estava acontecendo aqui? Deus estava quebrando sua própria palavra? Não. A ideia foi que o Senhor queria que Israel fizesse algumas coisas, como não comer certas coisas e por aí vai, pois o Messias viria através deles e tudo tinha que ser da maneira que Deus ordenou que fosse. Agora, quando Jesus viesse, e ele já tinha vindo, morreu na cruz do Calvário, agora aqueles tabus negativos eram deixados de lado, já não importavam, porque o Senhor já tinha vindo. Acredito que devemos diminuir o ritmo aqui, pois é um dos maiores problemas que temos na igreja. Em primeiro lugar, é importante mencionar que isso aconteceu 10 ou 11 anos depois do Pentecoste. E vemos que a nação judaica, incluindo Pedro, não tem a menor ideia que a autoridade da lei acabou, pois a declaração dele foi: Senhor, até o tempo atual, até esse exato momento, 11, 12 anos depois da cruz, eu nunca comi nada de impuro. O que descobrimos é que a igreja primitiva passou os primeiros 10, 11 anos sem ter a menor ideia, sem entender que a lei tinha se cumprido em Cristo, que a lei não tinha mais autoridade sobre as pessoas, e não entendiam isso, porque aqui estava Pedro guardando alguns preceitos bem simples da lei. Isso mostra quão duro ou a dificuldade que a igreja teve de se separar da lei. Antes de Paulo ou desse incidente, eu não acredito que havia muita separação da lei, não. Pode até ter sido que eles ainda estavam oferecendo sacrifícios de certa maneira. Eu não acredito que o Senhor estava dizendo para Pedro: vá lá para baixo e pede eles para cozinhar uns urubus. Não acho que era isso que ele estava fazendo. Ele estava mostrando, através desses animais, que para a mente judaica eles eram impuros, de acordo com a lei de Moisés, que ele iria salvar gentios, e que esses gentios estavam tão limpos como qualquer outra coisa, depois que eles estivessem lavados pelo sangue do Cordeiro. O que eu estava tentando fazer era trazer a evidência tirada do texto da inclinação da mente judaica em não notar que a autoridade da lei não prevalecia sobre eles. É o que vejo em Pedro. Então agora eles pegaram a tradição deles, que ainda não tinham largado, que os faziam pensar que gentios eram menores que judeus. Ainda não tinham entendido isso, mas eles vão entender agora. Sim, mas acho que é o começo da introdução da verdade vinda de Deus, mostrando que no momento que Jesus morreu no Calvário, a lei perdeu sua autoridade. E esse foi o começo do ensino à igreja primitiva. E vou repetir agora de propósito, porque as pessoas não aceitam que os apóstolos não entendiam o que a cruz fez para a humanidade, até que veio o apóstolo Paulo, começando a ensinar, mostrar e revelar o que Deus tinha revelado para ele sobre o que a cruz conquistou para a humanidade. Isso aqui é evidência que eles ainda não sabiam o que a cruz tinha conquistado, talvez até em relação à salvação, porque eles, Lauren, até hoje, muitos não entendem. Certo, é onde você quer chegar. Exato, mas quero fazer a distinção porque muitas vezes as pessoas. Eu já cometi os mesmos erros e já falamos muito disso várias vezes aqui, quando começamos a ensinar sobre a cruz e começamos a entender o que a cruz representava para o crente. Eu até declarei, enquanto estávamos na rádio um dia, e já tinha falado várias vezes, que os
discípulos no princípio, incluindo Pedro aqui nos primeiros anos, eles entendiam o que a cruz queria dizer para a salvação, mas não para a santificação. E eu tinha falado isso várias vezes e você sempre me interrompia e dizia assim: Lauren, eu não acredito que eles entendiam nada da cruz, não entendiam nada da salvação, não entendiam nada sobre o que a cruz conquistou. E na minha mente eu pensava, isso não está certo. E isso me fez buscar por ano após ano vários aspectos sobre esse detalhe. E isso aqui é parte da evidência que eu encontrei que é importante para entender que a igreja primitiva, antes do apóstolo Paulo, não entendia o que a cruz de Cristo conquistou. Isso é parte da evidência, mas este evento vai começar a abrir a porta muito em breve para que o apóstolo Paulo entre e diga: muito bem, pessoal, vamos começar a entender ainda mais do que apenas os gentios podem ser salvos. Quando eles foram para Jerusalém para aquele conselho, Pedro e Paulo falaram para aquela multidão mais do que qualquer um outro naquele dia. E sem dúvida alguma, Pedro foi muito influenciado pela visão que ele teve. Bem, é minha opinião e podemos debater, mas acredito que quando chegamos em Atos 15, que a situação entre Pedro e Paulo tinha acontecido, é o que vemos em Gálatas, aquilo já tinha acontecido. Então, foi o que solidificou Pedro e fez com que ele continuasse no caminho, mas esse aqui era o evento inicial, e desse ponto em diante, o evangelho começou a abrir, o entendimento da cruz ia começar a florescer, e foi Paulo que, na realidade, trouxe as verdades à luz do que o Calvário conquistou para redenção e santificação. Ele deixou claro que não aprendeu o que sabia dos apóstolos, não veio deles, mas veio do Senhor Jesus Cristo para ele. Ele disse isso claramente e temos que ir para o intervalo. Voltamos já. Não perca a segunda parte. Todo